A expressão coitado, do modo como é usada hoje como pena, dó ou vitimização, não existe na Bíblia como conceito espiritual para o cristão. A Escritura revela princípios claros que mostram por que essa mentalidade não combina com a vida no Espírito. Deus não trata seus filhos como pessoas dignas de pena. A palavra descreve os filhos de Deus como mais que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos 8,37, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8,17, e como fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em Efésios 6,10. À luz disso, não somos definidos como vítimas, mas como pessoas fortalecidas por Deus. A palavra coitado está associada a uma mentalidade de fraqueza, enquanto a Bíblia ensina o oposto. Em Joel 3,10 está escrito que o fraco deve dizer, eu sou forte, e em Salmo 27,1 lemos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. Quando alguém é chamado de coitado, uma identidade é atribuída que Deus não atribui. O povo de Deus nunca é definido pela miséria ou pela pena. Mesmo em meio ao sofrimento, os servos do Senhor não são tratados como objetos de compaixão humana que os diminui. O apóstolo Paulo afirma que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, conforme 2 Coríntios 4:8-9. Há luta, mas não há derrota permanente naqueles que pertencem a Deus. A Bíblia também não sustenta a mentalidade de autopiedade, que é o olhar para si mesmo como vítima. Em vez disso, ela sempre aponta para arrependimento, fé, fortalecimento espiritual e dependência do Senhor, nunca para a pena ou para a auto-vitimização. A própria palavra coitado não é bíblica, e a ideia espiritual que ela carrega não se harmoniza com aquilo que Deus declara sobre seus filhos. Deus nunca chama ninguém de coitado. Não há nas Escrituras qualquer registro de Deus tratando alguém dessa forma. Quando o Senhor se dirige aos seus, Ele os chama de amados, escolhidos, fortalecidos, mais que vencedores, meus servos, meu povo. Ele mesmo declara em Isaías 43:1: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa linguagem revela identidade, propósito e valor, nunca redução ou desprezo. A palavra coitado rouba a identidade, pois impõe um rótulo de fraqueza, derrota, pena, vitimização e incapacidade. Essa não é a linguagem do reino de Deus. O Senhor levanta, restaura e fortalece. Ele nunca reduz. A Escritura ensina que quem enfraquece o irmão fala segundo a carne e não segundo o Espírito. Pois está escrito que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para edificação, conforme Efésios 4:29. Uma palavra que não edifica não procede de Deus. A raiz espiritual dessa expressão está ligada à autopiedade e à miséria, instrumentos frequentemente usados pelo inimigo para paralisar, envergonhar, diminuir e roubar a identidade do ser humano. A palavra, porém, afirma novamente que o fraco deve dizer, eu sou forte, como está em Joel 3:10, mostrando que Deus nunca sela seus filhos com derrota, ainda que o inimigo tente fazê-lo. Em toda a Bíblia, as trevas tentam diminuir o homem, chamando-o de inútil, incapaz ou derrotado. Mas Deus sempre se levanta para contrariar essa voz. Ele diz, não temas, eu te ajudo, como em Isaías 41:13. Ordena, levanta-te, chama seu povo a se esforçar e assegura constantemente, eu sou contigo. As trevas diminuem, Deus levanta. Diante disso, é correto afirmar que essa palavra não deve ser usada, pois não procede do reino de Deus, não edifica, não revela identidade e planta algo que o Senhor não plantou. As palavras carregam um espírito, e coitado não carrega o Espírito de Deus. Se somos chamados a falar conforme a verdade da palavra, por que continuar usando uma linguagem que contradiz aquilo que Deus diz sobre seus filhos?
Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Conheça, adquira meus livros e seja edificado. Todos baseados exclusivamente na Palavra de Deus, estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.